Olá, bom dia. Bom dia, paz do Senhor, como vocês estão? Como tem passado? Hoje foi o dia que o Senhor fez, vamos alegrar nele. Hoje nós vamos continuar a leitura do livro de 2 Reis. A gente já tá avançando na leitura, né? Daqui a pouquinho acaba. Deixa eu só ver aqui quantos capítulos são. Toda hora eu vejo, né? São 25? Isso mesmo. Hoje a gente vai ler o 18. São 25 capítulos. Daqui a pouquinho acaba. Vamos lá, vamos começar? 2 Reis, capítulo 18. O reinado de Ezequias de Judá. No 3º ano do reinado de Oséias, filho de Elá, o rei de Israel, Ezequias, filho de Acás, rei de Judá, começou a reinar. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Ábia, era filha de Zacarias. Ezequias fez o que era reto aos olhos do Senhor, segundo tudo que Davi, seu pai, havia feito. Removeu dos lugares altos. Até que fim, gente, alguém remove a idolatria dos lugares altos. Vocês estão entendendo que é a primeira vez que alguém remove a idolatria dos lugares altos? Por isso que eu gosto de Ezequias. Eu empolguei. Glória a Deus. Bora lá, que ele removeu. Gente, alguém empolgou agora com a leitura? Pelo amor de Deus. Bora lá, cadê? Ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, segundo tudo que Davi, seu pai, havia feito. Removeu dos lugares altos, quebrou as colunas, derrubou o poste da deusa Será. Também fez pedaços de serpente, também fez em pedaços serpentes de bronze que Moisés havia feito. Os filhos de Israel chamavam essa serpente de Neustã. Até aquele dia, eles lhe queimavam incensos. Meu Deus. Ezequias confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que não houve ninguém como ele, entre todos os reis de Judá, nem antes, nem depois. Porque se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo e guardou o seu mandamento, o Senhor ordenou a Moisés. Assim o Senhor estava com ele e ele teve êxito em todos os seus empreendimentos. Rebelou-se contra o rei da Síria e não serviu. Derrotou os filisteus até Gaze e nos seus territórios, desde a torre dos vigias até as cidades fortificadas. No 4º ano do reinado de Ezequias, que era o 7º ano do reinado de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Salmaneser, rei da Síria, atacou a cidade de Samaria e a cercou. Ao fim de 3 anos, a cidade foi conquistada. Sim, no ano 6º do reinado de Ezequias, que era o 9º ano do reinado de Oséias, rei de Israel, Samaria foi conquistada. O rei da Síria levou os israelitas para a Síria e fez habitar em Alá, junto com Abó, no rio de Gozã, e nas cidades dos Medos. Isso aconteceu porque eles não obedeceram a voz do Senhor, seu Deus, mas quebraram a sua aliança, a saber, tudo o que Moisés, servo do Senhor, havia ordenado. Não ouviram e nem fizeram. Senaqueribe invade Judá. No 14º ano do reinado de Ezequias, Senaqueribe, rei da Síria, atacou todas as cidades fortificadas de Judá e a conquistou. Então Ezequias, rei de Judá, enviou mensageiros ao rei da Síria, que estavam em Laquis, dizendo: eu errei. Parem de me atacar. E cumprirei tudo o que você me impuser. Então o rei da Síria impôs a Ezequias, rei de Judá, um tributo de 10 toneladas de prata, 1 tonelada de ouro. Ezequias deu toda a prata que havia na casa do Senhor e os tesouros do palácio real. Foi quando Ezequias arrancou o ouro que havia nas portas do templo do Senhor, nas ombreiras, o ouro que ele deu ao rei da Síria. Mas o rei viu Tartã, Raabe, Saris
e Rabzaque, como um grande exército do rei Ezequias, em Jerusalém. Eles vieram a Jerusalém. Quando chegaram, parte do tanque superior junto ao caminho, deram a chamar o rei, a quem saiu ao encontro, e foi Elaquim, filho de Euquias, responsável pelo palácio, Sebna, escrivão, Joá, filho de Asaf, o cronista. Rabzaque afronta Ezequias e o Senhor. Rabzaque disse: diga a Ezequias, assim o grande rei, o rei da Síria, que confiança é essa que você tem? Bem posso dizer que o conselho, o seu povo, bem posso dizer que o seu conselho e o seu poder para a guerra são meras palavras. Em quem você está confiando agora para que você se rebele contra mim? Você confia nesse bordão de caniço esmagado que é o Egito? Se alguém apoiar no caniço, ele vai espetar e furar a mão. Assim Faraó, rei do Egito, para todos os que nele confiam. Mas vocês me disseram: confiamos no Senhor nosso Deus. Eu pergunto, não é esse aquele cujos lugares altos, os lugares de Ezequias, removeu, dizendo que Judá e Jerusalém, que deveriam adorar somente do altar de Jerusalém? Agora, pois, comprometa-se com o meu senhor, rei da Síria, e eu lhe darei 2.000 cavalos, se você puder achar cavaleiros para montá-los. Como você poderia repetir um oficial do meu senhor, o rei, mesmo que seja um dos menores, e confiar no Egito para obter carros de guerra e cavaleiros? Será que você pensa Será que você pensa que é sem consentimento do Senhor seu Deus que eu vim contra este lugar para destruir? Foi o próprio Senhor quem ordenou que eu atacasse essa terra e a destruísse. Então Eliaquim, filho de Ilquias, Sebna, Joã, disse a Rabzaque: por favor, fale com os seus servos em aramaico, porque nós o entendemos. Não fale em hebraico aos ouvidos do povo que está sobre a muralha. Mas Rabzaque lhe respondeu: você pensa que o meu senhor me enviou para dizer essas palavras apenas para você e o seu rei? Ele me enviou para falar também aos homens que estão sentados sobre as muralhas, que junto de vocês terão de comer o seu próprio excremento e beber a sua própria urina. Então Rabzaque se pôs no pé e gritou em hebraico: escutem as palavras do grande rei, o rei da Síria. Assim diz o rei: não deixe que Ezequias o engane, pois ele não poderá livrá-lo da minha mão. Não deixe que Ezequias o leve a confiar no Senhor, dizendo: o Senhor certamente o livrará. E esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. Não deem ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Síria: façam as pazes comigo e entregue. Então cada um comerá da sua própria videira, da sua própria figueira, e beberá água da sua própria cisterna, até que eu venha e os leve para uma terra como vocês, a terra de cereal e de vinho, a terra do pão e de vinhas, terra de oliveiras e de mel, para que vocês vivam e não morram. Não deem ouvidos a Ezequias, porque ele está enganando vocês. O Senhor nos livrará. Será que os deuses das nações poderão livrar cada um a sua terra das mãos do rei da Síria? Onde estão os deuses de Ramate e de Asparde? Onde estão os deuses de Serfavaim, Rena e Iva? Será que eles livrarão Samaria das minhas mãos? De todos os deuses desses países, que foram os que livraram a terra das minhas mãos? Então, como o Senhor poderá livrar Jerusalém das minhas mãos? O povo ficou calado e não respondeu uma só palavra, porque assim havia ordenado o rei: não lhe respondam. Então Eliaquim, filho de Ilquias, o responsável pelo palácio, e Sebna, o escrivão de Joá, filho de Asaf, o cronista, voltaram para junto do rei Ezequias com as suas roupas rasgadas e lhe contaram o que Rabzaque havia dito.
Deixa eu contar uma coisa aqui para vocês. Pronto. Deixa eu contar uma coisa aqui para vocês. Gente, vocês perceberam? Ezequias vai lá. Ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. E pela primeira vez, desde Salomão, a gente vê um rei que ele remove a idolatria dos lugares altos. Graças a Deus. Ele vai lá onde não tinha acesso, onde pessoas iam no escondido. Deixa eu falar aqui uma coisa muito séria. A gente às vezes não dá tanta relevância a detalhes. Salomão, ele foi criado por Davi. Ele sabia exatamente como adorar a Deus. Ele sabia. O pai dele foi chamado de homem segundo o coração de Deus. Só que Salomão se perdeu no meio do caminho quando ele começou a fazer alianças. Ele se casou, gente, com 300 mulheres e teve 700 concubinas. Essas mulheres e essas concubinas eram princesas, né? Enfim. E elas adoravam a demônios. Elas adoravam a deuses falsos. Então elas pediam permissão para ele para poder construir altares em lugares altos. Era tipo assim, olha, a gente vai adorar a Deus, mas deixa a gente construir um altar lá, enfim, não pode. O povo nem vai ver. Pode. Só que, gente, essa situação destruiu Israel. Destruiu Judá. Houve a separação entre Israel e Judá. E detalhe, Salomão começou a apresentar a idolatria em lugares altos. Vocês estão entendendo? Que as más conversações corrompem os bons costumes. Quando a Bíblia diz isso, ela não está brincando. E aí ele se perdeu no meio do caminho, no final da vida ele volta. Só que já era tarde demais. Ele não removeu a idolatria de lugares altos. Ele voltou aos caminhos do Senhor, mas a idolatria continuou. E foi passado de geração em geração. Aqui, gente, já tinha passado muito tempo da morte de Salomão. Depois, houve um rei chamado Ezequias. Ele removeu a idolatria, a adoração de lugares altos. E acho interessante que pela primeira vez na história, a Bíblia diz o seguinte: e Ezequias teve êxito em tudo o que ele se propôs a fazer. Ele derrotou todos os seus inimigos. Isso é um alerta para mim. Isso é um alerta para você. Eu tô lendo o livro de Reis e eu tô fazendo questionamentos ao longo do meu dia. Eu pergunto a Deus várias coisas. Esses dias eu estava perguntando a Deus: existe idolatria em lugares altos no meu coração? Eu pergunto, gente. Se nós estamos acompanhando essa leitura, nós precisamos fazer essa pergunta ao Senhor. Porque eu quero que tudo me vá bem. Se eu quero que tudo me vá bem, eu preciso saber se existe idolatria para eu removê-las diante do meu coração. Então a gente precisa se identificar. É interessante que às vezes a gente consegue ver o defeito do outro, mas não consegue ver os nossos próprios defeitos. Então, quando a gente começa a observar nas histórias dos reis de Israel e ver a destruição vinda dessa idolatria de lugares altos, até reis que faziam o que era legal diante de Deus, eles destruíram a nação por causa dessa idolatria de lugares altos. Então, a gente tem agora um rei que ele remove tudo, gente, ele destrói tudo, ele, acabou, chega. E ali, a partir de agora, a gente vai adorar só o nosso Deus. Quando alguém se levanta para dizer, eu acredito em Deus, eu confio em Deus, é Deus que vai fazer, pronto, já começa as afrontas. Sabe por quê? Porque adorar a deuses estranhos é ok. Aqui é terra de demônios. Aqui é a luta dos filhos dos homens contra demônios. Então, se a pessoa for adorar qualquer coisa, tá ok. Agora, quando alguém se levanta para adorar o Deus verdadeiro, parece que a gente está lendo a nossa história. O texto, ele termina com uma ofensa a Ezequias e ao povo. Justamente porque o povo estava adorando a Deus. Deixa eu te falar, você tem sido afrontado? Você tem sido pressionado? Você tem sido
as pessoas têm desacreditado em você justamente por causa da sua adoração? Você está no caminho certo. As pessoas têm rido de você. As pessoas têm falado, gente, que coisa louca. Deixa eu te falar, para quem não quer, para quem não crê, é loucura. Se você não tem sido afrontado a ponto de todos os dias, né? Eu também. As pessoas têm que olhar pra gente, tem que falar, que pessoa maluca. Essa pessoa, ela é tão doida, ela tá achando que Deus vai fazer alguma coisa por ela, sabe? Não existe a possibilidade de Deus mudar a sua sorte desse tanto. Não existe. Deixa eu te contar uma coisa, gente. Se vocês não estão sendo afrontados pelo Evangelho, volta e vai viver o Evangelho de verdade. Evangelho é para ser difícil. A gente estava no discipulado agora na oração e eu falei uma frase muito interessante. Eu disse o seguinte, olha, se você está vivendo o Evangelho falso, volta. Volta, porque esse não é o Evangelho verdadeiro. Evangelho é para ser difícil, gente. Evangelho é para ser muito difícil. O Evangelho é para doer na carne. O Evangelho é para negar a si mesmo, sacrificar a sua cruz e seguir. Se alguém estiver falando que o Evangelho é paz e amor, o Evangelho é legal, o Evangelho tá tudo bem. Não é o Evangelho verdadeiro. É adoração em lugares altos. Se tá ali, ó, na peleja, na perseguição, na resistência, aí tu tá vivendo o Evangelho verdadeiro. O Evangelho não é para ser fácil. O Evangelho é para ser extraordinário. O Evangelho é para mostrar o poder que vem do alto. E o poder que vem do alto vem com a manifestação da glória de Deus. E a manifestação da glória de Deus é para todo mundo ficar assim, ó. Como assim? Não é só Deus. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Evangelho é para ser um desafio de vida. Ezequias, a gente termina esse texto com Ezequias sendo afrontado. Sabe por quê? Porque quando alguém se levanta para adorar o Deus verdadeiro, requer uma afronta. E aí eu te pergunto, você está nesse nível de ser afrontado? Se você está nesse nível, eu quero te falar, seja forte e corajoso, não temas e não desanimes. É isso aí, é evangelho. Isso daí é a transformação. Isso aí é o dia para você ir a um outro nível. É para você ser um testemunho. É para você viver algo que ninguém vai viver. É para você contar algo que ninguém vai contar. Deixa as pessoas rirem. Evangelho faz parte disso. O maior perseguidor da igreja se tornou o maior homem de Deus. A gente está falando de Saulo e Paulo. Ele escreveu 13 livros do Novo Testamento. Ele viveu e sofreu e morreu pelo Evangelho. E ele era o maior perseguidor. Deixa eu contar. Seja forte, corajoso. Não temas e não desanimes. Quem vai endireitar as suas veredas é o próprio Deus. É assim mesmo. Evangelho que é fácil não é evangelho, é clube dos crentes. Você quer fazer parte do evangelho de clube dos crentes? Eu quero fazer parte do clube dos crentes. Eu quero viver o poder que vem do alto. E para viver o poder que vem do alto é assim mesmo. É levantar, é confundir o inimigo, carregar a sua cruz e seguir. Feche seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, quero te apresentar esse dia, quero te consagrar cada detalhe desse dia. Quero te agradecer, Senhor, porque se não fossem as tuas misericórdias e renovando a cada manhã, eu nem sei o que seria de nós. Espírito Santo, envie anjos ao nosso respeito para nos guardar, nos zelar, nos livrar e nos proteger. Senhor, endireite as nossas veredas e guia-nos pelo caminho da justiça, por amor do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Você sabe que você vive o evangelho verdadeiro quando só você crê. E daqui a pouquinho, o Senhor, Ele mesmo, vai te tornar um testemunho nessa terra. Porque é assim o evangelho. Seja forte e corajoso. Se Deus te falou, fica com o que Deus te falou. E se Deus não te falou, vai atrás de ouvir a Deus. Porque Ele fala. E Ele responde, sabe como? Com fogo. Deus te abençoe e até amanhã.
Amanhã, 5h45, nós estamos aqui para continuar esse devocional com a permissão de Deus. Estaremos aqui juntos e não deixe de vir, não deixe de participar, não deixe de refletir sobre tudo que a gente aprendeu nesse devocional de hoje. Deus te abençoe. Um dia abençoado, um dia cheio de graça, de paz na sua vida. Que as doces consolações do Espírito Santo estejam diante de você. E até amanhã, se Deus quiser.